tudo bem com vocês? Me chamo Douglas, sou motorista de aplicativo e também investidor na Bolsa de Valores. E o papo do vídeo de hoje é o seguinte: o que é IPCA? IPCA, galera, é o indicador que mede a inflação do nosso país. E quem mede a inflação do nosso país é o próprio governo, através do IBGE. O IBGE ele faz uma pesquisa todos os meses para poder ver o aumento da inflação no nosso país. Então ele leva em consideração famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos por mês. E eles utilizam diversos produtos e serviços para poder fazer essa medição, como por exemplo, alimentação, educação, saúde, transporte, moradia, lazer, vestuário, entre outros. E aí eles utilizam uma porcentagem, né, em porcentagem, para ver quantos por cento o nosso dinheiro desvalorizou. E assim, o governo ele fala que nossa inflação é 6% ao ano, essa é a média aí. Só que eu acredito que esse indicador, esse número está totalmente equivocado. As pessoas que ganham 40 salários mínimos não compram as mesmas coisas que pessoas que ganham um salário mínimo compram, e vice-versa. Então a forma mais correta de a gente fazer a nossa inflação é pegar um exemplo, 2022, em janeiro, anotar todos os nossos gastos de saúde, educação, moradia, lazer, remédios, enfim, e comparar com janeiro de 2023. A gente vai ver que nossa inflação ficou na casa de 20 a 40% ao ano. E por que o governo fala então que é só 6%? Então, galera, o governo ele emite títulos públicos para financiar os investimentos do nosso país. Então a dívida pública ela é financiada através dos próprios investidores, que podem emprestar dinheiro para o governo para poder financiar os salários dos políticos, os investimentos no país, as contas públicas, né? E aí não é interessante o governo falar que é 30%, porque senão ele vai ter que pagar 30% de inflação mais uma rentabilidade real acima da inflação. Então eles falam que é 6%, que aí o custo da dívida fica menor. Então quem faz a inflação no nosso próprio país é o nosso próprio governo, porque o governo ele emite dinheiro a hora que ele quer, então ele aumenta o volume de dinheiro no país e eles que geram a inflação, porque o governo ele não gera riqueza. Quem gera riqueza são as empresas, através da produção e dos serviços que elas prestam, os trabalhadores, né? Então como que a gente faz para fugir da inflação, né? Então a gente sabe que as empresas elas repassam a inflação para o consumidor final, principalmente as empresas de utilidade pública, de saúde, energia, saneamento, telecomunicações, bancos, seguros. Elas repassam as inflações para o consumidor final. Então a maneira correta de a gente se proteger da inflação é sendo acionista, sendo minoritário, né? Sendo também dono dessas empresas através das ações. A gente compra essas ações e a gente vai ganhar o lucro dessa empresa acima da inflação, porque a empresa repassa a inflação para o consumidor. Por mais que a gente se prejudica numa ponta, a gente se beneficia na outra ponta. Então é essa a forma correta de a gente se proteger. Outra forma que a gente pode utilizar seria os fundos imobiliários, que são lastreados em imóveis. Então o imóvel geralmente ele valoriza pelo menos a inflação, e os reajustes dos aluguéis são acima da inflação. Então é uma outra forma que a gente pode se proteger da inflação. Assim, eu converso com várias pessoas que estão próximo a se aposentar pelo INSS e muitas vezes essas pessoas, para se aposentar, falta um tempo de contribuição, falta tempo de idade, e elas falam para mim que ainda tem que colocar um processo para poder se aposentar. Então imagina, você paga a vida inteira, ainda você tem que colocar um processo para você poder se aposentar. Cara, é muita sacanagem, né? Então a forma mais viável da gente se aposentar é a gente se aposentar através de ações, porque quando a gente compra ações em fundo imobiliário, a gente ganha todos os anos, mensalmente, trimestralmente, semestralmente, dividendos das nossas participações. Então é uma forma que a gente pode acumular ações, fundos imobiliários e receber salário dessas empresas
ou dos aluguéis que a gente tem dos nossos fundos imobiliários. Então assim, hoje o salário mínimo está 1.320. Com o salário mínimo, cara, a gente não consegue se manter. Muitas vezes a gente vai precisar de outros membros da família para poder ajudar a gente a manter uma casa, porque com o salário mínimo a gente não consegue pagar o aluguel, água, luz, manter a alimentação, manter um transporte para a gente se locomover para ir para o trabalho. Cara, fica muito difícil. E assim, imagina, a gente trabalhar a vida inteira, contribuir para o INSS e chegar lá no final da vida a gente tem que colocar um processo ainda para se aposentar, nem sabe se vai se aposentar. É um momento que a gente poderia estar aposentado para poder viver confortavelmente a nossa vida, porque a gente contribuiu a vida inteira para o país, geramos riqueza para o país e a gente não consegue se aposentar. E quando a gente se aposenta com um salário muito abaixo da inflação, que não consegue manter o poder de compra. Então, as pessoas que se aposentam aí com 2, 3 salários mínimos, que seja, vão passar muita dificuldade para poder se manter, pagar os seus remédios, o seu convênio médico, a sua alimentação, não vão ter lazer e ainda vão precisar de ajuda dos filhos, de terceiro para poder se manter. Então a forma que a gente pode utilizar para a gente se aposentar com qualidade e construir patrimônio, né, é através das ações. Por isso que eu montei esse canal, para que a gente possa juntos investir e ter uma aposentadoria digna, sem depender do governo. Se você se interessa por esse conteúdo de finanças, de investimento, de como você pode montar uma carteira sem depender do governo, então se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho que eu vou continuar postando nos próximos vídeos e aprofundando no conteúdo. Fui!